Que IST tem um grande impacto na vida do homem, isso a gente não tem dúvida. É pena que ainda é muito cheio de tabus. E hoje eu tenho o prazer de receber um grande amigo, um grande profissional, para a gente discutir sobre IST, saúde do homem, que é o meu amigo, o Dr. Marcelo, urologista. Marcelo, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Estou muito feliz. Prazer é meu. Muito feliz. Marcelo, eu vou te pedir para se apresentar, para que o nosso ouvinte te conheça um pouco mais. Eu agradeço o convite, né? A gente já se conhece há bastante tempo, trabalhamos juntos. Eu sou Marcelo Goulart, urologista, atuo também no Hospital Bahia Sul junto contigo, tenho a minha clínica e a gente trabalha. Eu atualmente me dedico muito ao tratamento da endurologia, do tratamento da próstata e dos cálculos renais por endurologia, que é uma técnica minimamente invasiva, mas o consultório ainda faz parte da minha vida e eu atendo os pacientes urológicos com todas as queixas e principalmente com ISTs. Com certeza. Bom, como vocês podem ver, a gente está muito, muito bem servido de urologista aqui. A gente tem certeza que vai ser um bate-papo muito bom. Obrigado, também espero isso. Marcelo, deixa eu te perguntar, para começar assim, né? O urologista, ele é o cirurgião que cuida do trato geniturinário, de modo geral, e, portanto, trata ambos os sexos. A andrologia é uma parte da urologia. Me explica melhor isso. Onde é que entra a saúde do homem dentro da urologia? A urologia é a especialidade que trata os rins, ureter, a bexiga, a próstata e também a região íntima masculina. Então, uma parte da urologia se dedica ao cuidado do homem, da região íntima masculina, da sexualidade masculina, e nesse sentido, a gente tem a fama de ser o médico do homem, mas na prática nós atendemos homens, mulheres, crianças, jovens e idosos, né? Perfeito. E lógico, na questão da sexualidade, dos problemas, nessa região íntima, com certeza os homens acabam procurando muito o urologista quando tem alguma queixa relacionada à parte íntima. O que tu me apontarias assim como queixas frequentes ou motivos pelos quais o paciente acaba te procurando? Eu até digo que alguns homens confundem o urologista com o proctologista. Eu atendo muitos pacientes Bem que eu comum. acabo encaminhando para ti, Uhum. porque como o urologista faz o toque da próstata, muitos homens acabam ficando, associaram, né, o toque com o urologista. Perfeito. E aí, quando tem algum problema na região anal, acabam procurando o urologista e eu acabo encaminhando, ou em alguns casos, como a gente é médico, tratando os casos mais simples de doença hemorroidária, fissuras, etc. Então, isso é uma coisa muito comum e curiosa da nossa profissão, né? Mas, em relação à tua pergunta, atualmente, os homens têm procurado muito urologista para resolver a manifestação sexual das doenças sistêmicas. Isso está em voga, porque nós estamos vivendo hoje uma epidemia de obesidade, de ansiedade, de resistência insulínica e síndrome metabólica. Perfeito. E muitas vezes o primeiro sinal que o corpo dá é lá embaixo. Interessante, Marcelo. Exatamente. O paciente acaba procurando o urologista porque ele está com queda de libido, ele está com disfunção de ereção. E aí, quando a gente vai avaliar, o que ele tem é resistência insulínica, diabetes, obesidade, distúrbio do sono, apneia do sono, e isso se manifesta na performance sexual e também no desejo sexual por causa da queda do funcionamento da testosterona. E veja como a situação é interessante, né? O paciente, o que você me apontou, né? O paciente, ele tá com a diabetes descompensada, ele tá dormindo mal, ele tá super ansioso, mas é quando atinge a saúde sexual, muitas Ele vai vezes, no médico. que aí é onde ele vai ao médico, né? Exatamente. A importância da gente discutir sobre saúde sexual e IST, porque é uma coisa que às vezes é a porta de entrada do paciente no teu consultório e onde tem Principalmente o público masculino, que o homem, eu sempre digo isso, o homem ele só vai no médico quando a coisa já está muito grave. Perfeito. E para o homem, às vezes a primeira coisa que ele considera grave é quando mexe na sua intimidade. Então, e outra coisa que eu sempre digo é que ter uma esposa, um parceiro, uma parceira, enfim, parceria, é um fator protetor. Porque geralmente quem leva o homem para o consultório é
a sua companheira ou seu companheiro. Verdade, sem dúvida. Assim, o que que a gente tem que alertar o nosso paciente sobre que sinais e sintomas que devem fazer com que ele procure o médico sem esperar que haja uma catástrofe antes dessa busca pelo médico? Eu diria assim, ó, os principais sintomas, né, principalmente relacionados com IST, que devem ser já uma busca para o médico quanto antes é o corrimento uretral, ardência para urinar, sangue no esperma ou na urina e dores testiculares, né? Porque o tratamento precoce, ele é muito mais simples do que o tratamento quando a doença já está mais grave. E na região íntima, algumas doenças podem trazer sequelas para a fertilidade. Então, nós precisamos tratar o paciente no início para que ele não tenha, eventualmente, a perda da fertilidade como uma sequela. Então, ardência para urinar, corrimento uretral e dores no testículo, caroços na região da virilha, né, as ínguas, qualquer desses sintomas, o homem deve procurar assistência médica. Que interessante. Então, você está me dizendo que infecções sexualmente transmissíveis podem ser, inclusive, causa de infertilidade no homem. Não é a principal causa de fertilidade, Claro. é evidente, e não nesse sentido de ser uma consequência comum das ISTs. Mas, eventualmente, sim, nós podemos ter abscessos, infecções escrotais que precisam ser drenadas e que podem gerar sequelas, tá? Mas também, como a gente está falando para todos os homens, e não só sobre IST, Sim. a dor no testículo é um sintoma que pode ser uma torção de testículo, por exemplo, e o paciente não deve ficar em casa com o testículo doloroso, né? Então, não é só sobre IST, mas sinais de alerta gerais de levar no consultório, um deles é a dor testicular. Sem dúvida, né? O diagnóstico diferencial acaba sendo aí por parte do médico, mas o paciente não deve se aquietar tendo alguma coisa que saiu do normal, e sim procurar. E sabe o que acontece muito? O paciente vai na farmácia e toma antibiótico. E aí o que acontece? Ele melhora. Por exemplo, no caso de sífilis, né, em que a ferida que aparece na região íntima, ela desaparece. Perfeito. E ele associa essa cura com o antibiótico que o farmacêutico prescreveu. Né, e qual que é o perigo disso? A gente sabe que a sífilis é uma bactéria que ela se manifesta inicialmente na região íntima, com uma ferida, e ela desaparece naturalmente com ou sem tratamento. Mas ela pode ficar no organismo e vir a causar manifestações sistêmicas. Então, o que a gente chama de sífilis secundária ou terciária. E aí, nesse caso, aquele tratamento que foi feito incorretamente com antibiótico inadequado lá no início, ele causou uma gravidade, um agravamento da doença. Perfeito. Então, o que eu digo é, não vale a pena, principalmente por conta da região íntima que tem um tabu, você deixar de procurar um médico por vergonha. Né? Porque exatamente o tratamento inadequado, ele pode gerar sequelas não só na fertilidade, como o risco de um agravamento de uma doença sistêmica como a sífilis. Sem dúvida. Tocando nesse assunto, assim, sobre as coisas que são relativamente comuns e que a gente tem que se atentar, não dá para ignorar, né? A bala no post-it, que é aquela inflamação que acontece às vezes na glande, né? Na cabeça do pênis, no prepúcio, que é a pele ao redor, que é algo que me parece, por dados, algo relativamente comum. Isso é uma IST, não é? Tem alguma relação? Me explica melhor sobre isso. Os pacientes não conhecem a bala no post-it como bala no post-it. Ele é chamado popularmente de candidíase, embora este nome eu entendo que é péssimo, porque dá a ideia de que isso é uma infecção fúngica, e na maioria das vezes não é, né? A bala no post-it, que é a irritação da cabeça do pênis, da glande e do prepúcio, ela é uma dermatite. Ela não é necessariamente uma IST. Na prática, ela geralmente está mais relacionada com problemas de higiene, excesso de umidade, eventualmente sinais de diabetes, ou diabetes mal controlado, e que evolui para uma irritação na glande, né, e no prepúcio, principalmente agravada depois da relação. E aí o paciente sente muito desconforto, como se fosse uma assadura, e ele acaba usando pomadas por conta própria, geralmente com corticoides. E isso faz com que a cabeça do pênis, a glande, fique mais sensível. E a doença entra num ciclo de repetição que faz com que o paciente tenha um impacto na vida, na autoestima e na vida íntima muito grande. Então, este problema, ele muitas vezes é resolvido
com orientação, higiene adequada. E quando eu falo higiene adequada, não é que a pessoa não tem uma higiene adequada, é que para o organismo dela, para o tipo de pele que ela tem, aquela higiene não é a mais adequada. E a gente precisa, então, ensinar e explicar isso para que o paciente possa entender as características dele e cuidar da higiene do pênis, que eu sempre digo que é necessário o paciente fazer a higiene diariamente, expor a glande. Eu recomendo muito os sabonetes de glicerina para essa região, que ajudam muito. Limpar depois da relação. E naqueles casos em que isso é recidivante, que é recorrente, considerar, naqueles pacientes que têm fimose ou excesso de pele, o procedimento de postectomia ou circuncisão, que ajuda muito a diminuir a frequência com que isso acontece. Perfeito. Mas ela não é necessariamente uma IST, embora ela aumente a chance de você ter IST. Então, existem alguns trabalhos que dizem que os homens que possuem fimose, eles têm 3 vezes mais chance de contrair, por exemplo, o vírus do HIV. É mesmo? Então, isto é um dado que nos mostra como a pele, que não está saudável, ela aumenta a chance de você contrair IST. Então, eu diria, a bala no post-it, que é a famosa candidíase, não é uma IST propriamente dita, mas ela é, sim, um fator de risco para muitas ISTs. Brilhante, Marcelo, brilhante. Eu acho que, e assim, um ponto que você colocou que me chama muita atenção no que é tocante à minha área daí, né? Sobre o uso de pomadas, né? Acaba indo, mais uma vez, a gente falou sobre a ida à farmácia para buscar um antibiótico, depois a farmácia para buscar a pomada. É muito comum dentro da coloproctologia a dermatite perianal, né? Que se assemelha mais ou menos nas causas que a gente tem da bala no post-it, né? E que frequentemente são agravadas pelo uso inadvertido da pomada que é comprada no balcão sem uma prescrição médica, sem uma avaliação médica antes. Então, eu acho que um recado muito importante a ser dado aqui é a importância de uma avaliação médica especializada para esse paciente, para um adequado diagnóstico e aí sim o manejo desse paciente. E individualização. Perfeito. Né? Porque eu sempre digo, a gente precisa conhecer o nosso corpo e o médico, ele pode ajudar o paciente, ele é um guia nisso. Conhece a tua pele. Eu sempre digo, às vezes a gente tem uma pele que é mais propensa a ter doença, por exemplo, na região íntima, na região anorretal, eu presumo que também. Sem dúvida. E alguns pacientes têm mais. Na minha região aqui, a bala no post-it, na região anal, eu presumo que a dermatite perianal, né? Sem dúvida. E a questão também do não cuidado dessa pele é propiciar a infecção, né? A auxiliar em contrair infecções sexualmente transmissíveis, né? As microfissuras que se formam ali. E perda de qualidade de vida, né? Porque incomoda muito. Com certeza, né? Com certeza. Isso no meu consultório é bastante comum. A queixa de prurido anal, por exemplo, prurido anal, a coceira na região anorretal ali, e inclusive a sensação de queimação que eventualmente é relatada pelo paciente na Isso urologia. É uma espécie de dermatite. Sim. O tratamento é para a pele, no caso. Sim. E como você falou, é individualizado. Cada paciente tem um tipo de dermatite e vai responder a algumas medidas. Não se trata da mesma forma e com certeza não se trata com a simples pomadinha que você adquire na farmácia, né? Precisa de avaliação. Assim, eu acho uma coisa muito importante, já que nós estamos falando disso, eu não sei, eu até gostaria de saber de ti como é que isso se manifesta, mas na região íntima nós temos muitos pacientes que fazem a depilação, que usam a lâmina. E esta lâmina, se o paciente tem uma doença de pele, já tem uma pele mais oleosa, já tem uma pele com um paciente diabético, eventualmente tem uma pele que tem uma tendência de foliculite, de formação de abscessos, de furúnculos, né? Esses pacientes na região íntima podem desenvolver uma infecção grave. Sem dúvida. Né? Então, na região perianal também. Vocês têm muito problema com depilação? Inclusive, assim, a depilação, ela não chega a nos causar um problema, muitas vezes a falta dela. Mas, sem dúvida, a depilação que a gente preconiza, a gente não utiliza nenhum tipo de navalha ou algo do tipo, né? Primeiro que é uma região muito sensível,
né? O uso inadvertido de navalhas na região pode criar fissuras, cortes e lesões mais graves, inclusive, né? Além, obviamente, dessas infecções secundárias causadas por essas microlesões de pele, né? E eu também não advogo que ninguém deixe de fazer a sua depilação, Porque isso também é é- importante, né? sem dúvida. Existe dermatite que se perpetua no paciente que Exatamente. tem uma pelificação mais intensa no local. O mais importante, na verdade, é como eu já havia dito e você agora ressaltou, é conhecer a pele e ver o melhor tipo, a melhor técnica e a melhor forma de fazer isso. E né? conversar, né? Aí eu acho que você pontuou muito bem. A gente não está, como médico, não somos os donos da verdade, mas nós estamos aqui para guiar o paciente dentro das melhores escolhas para a Exatamente. obtenção da saúde dele. Nessa questão, é curioso que na região masculina, em alguns casos, a lâmina ela é interessante porque ela machuca menos a pele do escroto, que é mais enrugada, e a máquina, às vezes, Pode ela corta. cortar. Então, se o paciente ele não tem a tendência de foliculite, que é ficar com aquelas bolinhas vermelhas machucadas, né, este paciente até pode usar a lâmina. É o que vocês preconizam. Mas é importante cuidar das verrugas genitais, porque a lâmina pode piorar o problema. Perfeito. E nunca compartilhar lâminas, porque a verruga o vírus do HPV fica na lâmina e ele pode contaminar outras pessoas com a mesma lâmina. Excelente. E já a máquina, ela é muito interessante para quem tem foliculite, mas aí tem que cuidar, aí realmente na região escrotal, para não machucar a pele, porque essas bactérias da região perineal podem causar a síndrome de Fournier, que é uma infecção grave. Esse é um ponto assim que eu tenho para lhe perguntar, né? Síndrome de Fournier é uma coisa que a urologia e a coloproctologia elas se casam muito bem nessa situação. E a síndrome de Fournier ou gangrena de Fournier ficou muito em voga, ficou em foco quando a gente teve o falecimento de um cantor recentemente, agora em julho desse ano, né, por conta da síndrome. Me explica, o que é isso? O que é assim? Dá uma ideia do que é a síndrome de Fournier, e isso tem alguma relação com o IST? Antes de tudo, uma curiosidade, não sei se tu sabes disso, mas sabia que o Fournier, que deu nome a essa síndrome, era um psiquiatra? Não acredito. Eu espero que ele não tenha tratado a doença. Ele descreveu a síndrome, mas ele era psiquiatra, né? Perfeito. Então, a síndrome de Fournier, ou fasciite necrotizante, né, é uma doença que é uma infecção de pele que acomete os tecidos profundos e chega até a fáscia muscular, né? E ela é causada por bactérias que habitam a região perineal, então bactérias de pele, bactérias intestinais, e essas bactérias muitas vezes acabam causando uma infecção quando há uma perda do equilíbrio da defesa da pele. Então, geralmente um machucado, uma ferida, geralmente a porta de entrada pode ser através de uma lesão de pelo, pode ser através de uma lesão de pele, até por conta de um machucado, e isso, lógico, mas então todo mundo pode acontecer? Não é comum, ela não é uma doença comum, é importante tranquilizar as pessoas. Tem alguns fatores predisponentes. Exatamente. Então, tanto de origem anorretal quanto de origem genital, a gente sabe que diabetes é um fator de risco muito grande, imunossupressão, a obesidade, e o paciente acaba tendo uma ferida que evolui rapidamente para uma infecção que vai causando daí a necrose do tecido. Na região íntima, pode pegar a região escrotal, o pênis, e a gente sabe que isso gera muitas sequelas. Ela é uma doença que gera sequelas muito graves, estéticas e funcionais. E muitas vezes também na região anorretal é a origem do problema, né? Com certeza. Inclusive, é esse o principal ponto onde as nossas especialidades casam no tratamento dessa doença. Porque, às vezes, o sítio primário a gente não consegue nem definir exatamente, né? Se é algo mais perineal ou algo mais perianal. Muitas vezes começa com um abscesso anorretal, né? E aí a pessoa tem uma predisposição para que essa infecção ela se alastre ali na região, né? Em geral, existe essa quebra da barreira, mas há a necessidade de um fator predisponente, né? Uma forma de imunossupressão de modo geral. Sim, e por ser na região íntima, né, duas coisas são importantes pautar.
Primeiro, a doença desculpa, duas coisas que eu pautar. A doença é rápida. Uhum. Né? Então, o paciente, de um dia para o outro, uma espinhazinha inflamada vira uma febre e uma grande inflamação. E a segunda coisa, o tabu de ser a região íntima. Uhum. Eu acho que a região anal, particularmente, o homem, ele tem muita vergonha. E detalhe, né? Assim, você falou da morbidade que é a síndrome de Fournier, da perda anatômica, da perda de função, mas existe uma grande situação que é a mortalidade, e a mortalidade em um curto período de tempo, né? Então, assim, eu já tratei alguns pacientes, você já tratou alguns pacientes, é uma situação, assim, que às vezes para resgatar o paciente você leva 2 meses de hospitalização para tentar resgatar esse paciente. E uma coisa que poderia ser mais simples se a gente tivesse Sim. pegado lá no início, né? Eu digo assim, a síndrome de Fournier, ela não é comum, né? Vamos dizer assim, não é para assustar. Sim. Mas as infecções, as dermatites, as inflamações, elas são comuns. E muitas vezes as pessoas tratam por conta própria e elas tratam muitas vezes de forma, vamos falar assim, não correta, né? E aí, eu acho que a oportunidade de a gente fazer um alerta é o seguinte: sempre é prudente uma avaliação médica Sem para dúvidas. não chegar na síndrome de Fournier. Você veja que um cantor famoso, que tinha todos os recursos disponíveis, né? Ele foi vitimado por essa doença, talvez ele até procurou a ajuda a tempo, mas a doença é tão grave Pela morbidade. que às vezes isso não dá tempo. Então, eu acho que se a gente conseguir alertar as pessoas ao primeiro sinal de inflamação na região íntima, com vermelhidão, com pus, né, com dor que não passa com analgésicos comuns, deve procurar ou a emergência, ou a proctologia, ou a urologia, né? Excelente. O importante é você procurar atendimento médico, não fique com dúvida em casa. Agora, eu tenho uma pergunta, assim. Existe uma porção de ISTs que são silenciosas. Existe para o homem algum check-up que a gente utiliza? Como, por exemplo, a gente tem o Papa Nicolau na mulher, né, para Sim. investigação de lesões precursoras de câncer de colo de útero. Tem algo que seja equivalente? Não existe um Papa Nicolau para homem, do ponto de vista de rotina, Uhum. né? E a individualização ainda é a regra, no caso, porque ainda não há um exame que é recomendado para que todos os homens façam de maneira rotineira, né? Uhum. O que nós dizemos é o seguinte: cada vez mais, né, ir ao médico, conversar com o urologista, no caso, nessa questão, e nós vamos avaliar o perfil, os fatores de risco que este homem possui. Perfeito. E aí a gente vai, sim, com certeza, fazer a pesquisa das ISTs mais prevalentes, né? Uhum. Então, a gente todo homem que tem vida sexual ativa, ele deve fazer, principalmente, eu sempre digo assim, aquele homem que tem múltiplas parcerias, aquele paciente que eventualmente tem mais chance, né, de encontrar na sua vida social ISTs, porque elas estão aí, Lógico. né? Então, assim, a gente encontra pessoas e também encontra ISTs, né? Não dá para ignorar, isso faz parte da... E isso faz parte da vida e não tem o que fazer, mas a gente tem como, sim, se cuidar. Então, se eu estou, vamos dizer assim, propenso a encontrar ISTs, não quer dizer que eu vou ter essas ISTs. Isso é importante dizer, né? Muitas pessoas associam a infecção com algo determinista. Então, assim, eu tive contato com uma pessoa com IST, eu vou ter IST. Sim. E eu sempre digo, não, você pode ter contato com a IST, a IST te conheceu, mas você não foi se infectado. estabeleceu ali. Uhum. Mas, se você está com essa possibilidade, lógico, uma pessoa que tem uma parceria fixa, ela tem muito menos chance de encontrar ISTs na vida dela, porque ela tem uma pessoa só, por enquanto, né? No momento, enfim. Mas quando ela passa a ter várias parcerias, ela precisa procurar um médico, pode ser um urologista, um proctologista, um infectologista, e fazer, sim, periodicamente, embora a literatura não estabeleça uma rotina de prazo, né? Mas sempre que ela tiver com esse risco, ela deve fazer as sorologias, a gente avalia as infecções mais comuns e algumas delas são silenciosas. Perfeito. Então, dessas infecções mais conhecidas, a gente tem algumas que são pouco faladas, como o HPV, a clamídia. Então, tem muitos homens que só vão no médico e descobrir isso porque a sua parceria foi diagnosticada com HPV ou com clamídia. E aí a gente vai... Então, hoje a gente tem, além das sorologias mais comuns, que é a pesquisa do HIV, hepatite, sífilis,
Uhum. A gente também tem o painel de PCR, painel molecular, para uretrites. É um painel que tem 7 bactérias, das quais destaca o gonococo, a clamídia, aí tem também o Mycoplasma trichomonas. E isso é coletado como? É pelo sangue? É coletado no local? Como é que é feito, Marcelo? O painel para uretrites é feito na urina, com a Tá. primeira urina que escorre da região genital. Então, geralmente quando a gente faz exame de urina, o laboratório pede para a gente jogar o xixi para fora e coletar a parte do meio do xixi. Uhum. Mas quando a gente faz o painel para uretrites, a gente faz a primeira urina que escorre. Então, faz higiene da glande, depois urina direto no potinho do exame. E ali é interessante falar que é um painel molecular, não é uma cultura. Uhum. Então, o laboratório vai colocar reagentes que vão dar positivo ou negativo para aqueles antígenos daquelas bactérias. Uhum. E aí, com isso, a gente detecta muitas doenças silenciosas. Já chegou a se discutir fazer isso de rotina, de rastreio, mas o custo de saúde pública não justifica. Perfeito. A quantidade de pacientes positivos, por assim dizer, não justifica o emprego. Quem sabe num futuro, ou até mesmo assim, que a gente avalie, estabeleça um check-up para a gente fazer nesses pacientes e melhor estudar qual é o período em que a gente vai fazer isso, para qual grupo de pacientes que a gente vai fazer isso. No tocante às ISTs, existe algum rastreio no retal? Algum Papa Tem, Nicolau? Existe? tem. Assim, seria o equivalente ao Papa Nicolau na mulher, porque o epitélio que recobre o canal anal, ele é muito semelhante, por assim dizer. Existe uma transição ali do tipo de epitélio, que é onde o HPV se instala. Então a gente faz a coleta de swab ali, semelhante com o Papa Nicolau, né? Leva isso para a citologia para a gente buscar células que possam já apresentar algum grau de mutação, algum sinal de infecção pelo HPV, e a gente faz isso seriado. Ainda não é bem definido, nós não temos protocolos bem definidos, exceto para alguns grupos, em geral focando em grupos que apresentam algum grau de imunossupressão, ou para os pacientes que convivem com o HIV, mesmo os que fazem o tratamento corretamente. Eu acho que isso que você falou reforça como o HPV, que é o papiloma vírus humano, ele não é um vírus que só... Muitas pessoas pensam que o HPV é um vírus que causa verruga. Então é uma questão estética. Uhum. E o HPV é um vírus que está relacionado com câncer de pênis, câncer anorretal, câncer de colo de útero e câncer de orofaringe. Perfeito. Por isso que é uma doença silenciosa e por isso que é importante a gente não só falar que a verruga ela precisa ser removida, Uhum. que estão tendo verruga, muitos pacientes convivem com verruga, achando que é uma questão estética. E ao ter essa verruga mantida, ele transmite o vírus. Com uma transmissão muito maior. E também é importante ressaltar como, às vezes, as pessoas não percebem a importância do preservativo no sexo oral, que não é algo falado, mas é um tabu, Uhum. mas na prática ele previne o que está acontecendo hoje, que é uma epidemia de tumores, não vou falar epidemia, porque tecnicamente não é uma epidemia, mas uma ascensão Uhum. da incidência de tumores da orofaringe decorrentes do HPV. A maior parte das pessoas nem sabe que o HPV também pode ser transmitido pelo sexo oral, né? Então, assim, veja a importância de estarmos sentados aqui hoje conversando sobre isso, né? Quando a gente difunde informação. E não só é importante, como também é uma forma de a gente fazer as pessoas pensarem o seguinte: se eu tenho uma parceria fixa e eu não quero usar o preservativo Uhum. com a minha parceria, é muito importante você conhecer o teu corpo e ver se você não tem essas doenças silenciosas. Perfeito. Porque daí você pode ter uma relação segura. E isso a gente só faz indo ao médico, Exato. buscando ao médico. Deixa eu te perguntar, Marcelo, já chegando nas etapas mais finais assim da nossa conversa, existe algum comportamento, algum cuidado, algo que o homem possa fazer antes, durante ou após a relação sexual que visa diminuir, que pode ajudar a diminuir o risco de contrair uma infecção sexualmente transmissível? Perfeito.
Existe, sem dúvida alguma, várias opções, várias coisas que são importantes. Primeira delas, mais prática, né? Urinar depois da relação. É muito importante. Higienizar o pênis depois da relação, né? Muitos pacientes têm irritação, a famosa candidíase, porque dormem com o pênis sujo depois da relação. Então, você lavar o pênis depois da relação ajuda a prevenir muita dor de cabeça, né? E além disso, sem dúvida alguma, a avaliação médica, você está com as tuas, vamos dizer, os teus exames, as sorologias, todas avaliadas. Isso evita com que você, sem querer, transmita, por exemplo, o HPV, a clamídia, né? A vacinação é uma coisa muito importante. Hoje tem vacina para HPV, hoje tem vacina para hepatite B. Muitos pacientes precisam fazer o reforço da hepatite B, precisam tomar a vacina do HPV, né, que é uma vacina nova, ela surgiu hoje na rede pública até os 18 anos, você consegue, depois disso não. Então, muitos pacientes com 30, 40 anos não pegaram essa oportunidade. Então, tem que fazer a vacinação. Então, vacinação do HPV, vacinação da hepatite B, avaliação médica preventiva e, no ato, você fazer xixi depois, lavar o pênis depois da relação, isso já ajuda muito você a não ter uretrite, que é o corrimento, né? A bala no post-it, que é a famosa candidíase. Então, são medidas simples, muito eficazes. Pois é, então, enquanto você estava falando, eu pensei assim, meu Deus, como são coisas simples que a gente pode fazer, e o impacto que a gente tem na qualidade de vida dessas pessoas. Sim. Então, assim, dá para ter uma vida sexual plena, dá para ter uma vida sexual boa, e você precisa tomar pequenos cuidados. Sim. O óbvio precisa ser dito e tu precisa ensinar o óbvio ao paciente. É a regra de Pareto. 20% das soluções, que são as mais simples, resolve 80% dos problemas. Sem dúvida. Né? Então, se a gente aplicar essa regra para isso, com certeza você vai ter muito menos problemas de saúde com coisas simples e que são pouco faladas. Sem dúvida. Nossa, Marcelo, muito bom, assim. Para encerrar, eu gostaria de pedir para você, se você tem algum recado, alguma mensagem, de modo curto, para sintetizar essa conversa toda que a gente teve aqui para o nosso ouvinte. Cuide da sua região íntima como você cuida do seu carro. Faça revisões periódicas, senão vai dar pane. Perfeito. Perfeito. Assim, ó, Marcelo, muito bom. Não foi nada menos do que eu poderia esperar de uma conversa. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigado por ter vindo. Informação hoje em dia, informação de verdade, boa informação hoje em dia, nesse meio da internet que tem muita desinformação, é um trabalho muito importante. E você é um médico muito sério, se a gente não ocupar esse espaço, outras pessoas vão ocupar. E de forma desvirtuosa, por assim dizer, né? Muito obrigado de verdade, Marcelo. Foi um prazer conversar contigo. Chegamos ao final do nosso 4º episódio na série ST em Foco. A gente abrangeu aqui de forma pequena ainda, né? Porque é um assunto gigantesco para a gente falar. Mas eu acho que o recado final que a gente tem para dar tem muito a ser discutido, prevenção, cuidado e a proximidade. O que eu sempre digo, o paciente e o médico, eles têm que ser próximos, um tem que ser parceiro do outro nisso. E estou muito feliz de ter tido a oportunidade de trabalhar dessa forma, do lado dos meus colegas, para trazer maior e melhor informação a vocês. Obrigado.